CBN Total. Apresentação, Aldo Vilela. Secretário Maurício Ranz, secretário de governo conosco aqui na CBN. Secretário, boa tarde, bom revê-lo aqui nos estúdios. Boa tarde, Aldo, é uma alegria voltar aqui à CBN. Secretário, eu penso que essa semana passada, nós nos falamos aqui via telefone sobre essas PPPs e focamos na questão da PPP do saneamento. Mas agora, antes de começar o programa, o senhor me lembrou umas coisas interessantes de Paiva e do presídio de Taquitinga, né? De Taquitinga. PPP, pela experiência que o senhor está tendo, está vivenciando, é o que a gente pode dizer é o futuro para o desenvolvimento das cidades e para o Estado fortalecer mais do ponto de vista do investimento, não só a capital, mas as cidades do interior e o Pernambuco como um todo? Aldo Vilela, eu acho que PPP é uma grande ferramenta moderna de gestão pública. Todos nós brasileiros sabemos que o Estado brasileiro, ele às vezes dá a impressão que foi feito para as coisas não acontecerem. Bravo, né? Eu ouço muito, por exemplo, o governador Eduardo Campos dizendo, olha, o Estado do fazer e o Estado do controle são dois estados que nem sempre se comunicam no Brasil e que muitas vezes andam se cancelando mutuamente. Então o cidadão que está lá num bairro que não tem abastecimento d'água, não tem saneamento, não tem uma boa escola, o que é que ele mais está querendo? Ele está querendo que o Estado chegue lá no bairro dele e chegue com velocidade e eficiência. O modelo de parceria pública-privada foi criado no Brasil pela Lei 11.079 de 2004. Eu, como deputado federal, votei favoravelmente a esta lei, que tinha sido uma experiência iniciada pelos britânicos, que tem reconhecidamente uma capacidade de desenhar instituições do Estado práticas. Eu conheci bem essa realidade britânica também, né? Eu vivi um tempo lá e fiquei muito admirador desse espírito prático, Aldo Vilela, que o britânico tem. Então, quando ele concebe instituições públicas, ele pensa na eficácia, na eficiência, no resultado que aquelas instituições devem dar para a população. Então foi com esse objetivo que desenvolveu-se esse conceito de parceria pública e privada. Qual é a consequência prática agora no Brasil? O Brasil tem um Estado que precisa fazer muita coisa e não tem, às vezes, a velocidade para fazer essas necessidades da população. Todos nós sentimos isso. Então vem essa Lei 1179, aqui em Pernambuco tem uma lei estadual, é a Lei 12.675, e resolve dois problemas. Primeiro é esse da burocracia. Por exemplo, você vai fazer uma obra pública, você tem que fazer a licitação para uma consultoria que vai fazer o projeto básico. Depois você faz outra licitação para uma consultoria que vai elaborar o projeto executivo. Aí depois você faz a licitação para a concretização desse projeto executivo. Ou seja, vai embora um ano, não vai só nesse negócio? No mínimo um ano. E uma via cruz, obstáculos burocráticos para aquela obra pública começar. Vingar, né? Então, na PPP, o que é que acontece? Você já ganha esse período, porque quando você lança a ideia de PPP, você diz ao mercado, olha, investidores privados, vocês querem construir o presídio de Taquitinga? Vocês querem fazer a ponte e aquela obra urbana lá de Paiva? Vocês querem construir a Arena da Copa em São Lourenço da Mata? Vocês querem fazer a universalização do saneamento básico para 4,5 milhões de pessoas na região metropolitana em 12 anos, como está sendo proposto por essa PPP que nós lançamos a consulta pública na última quinta-feira? Aí o investidor privado diz, eu quero. Então ele tem uma capacidade de alavancar recursos. E ele, quando faz o estudo de viabilidade, ele já elabora os elementos do projeto básico. Então, o poder público, mesmo depois, se ele não quiser fazer aquela obra pública pelo modelo de PPP, ele pode pegar aqueles estudos e elaborar a obra pública pelo regime tradicional. Até nessa hipótese é vantagem para o poder público, mas ela é vantagem que o poder público leve avante até o final a parceria pública e privada, porque o setor privado, os investidores, têm mais capacidade de alavancar recursos. Então a parceria pública e privada, o nome já diz, é uma parceria. Então o poder público entra com uma parte dos recursos e o poder privado entra com outra. Então somam-se esforços que redundam em duas vantagens para a população. A primeira é maiores recursos para investir naquela necessidade da população. E a segunda, maior velocidade na execução daquela obra. Agora, o secretário, nós temos estados modelos
em ações de PPPs, ou isso é tudo muito novo no país? É tudo muito novo, porque primeiro veio a lei, depois a regulamentação, os estados começaram a fazer suas legislações. Pernambuco é um dos estados que saiu na frente. Eu tive recentemente agora fazendo uma apresentação de Pernambuco lá em Londres, que continua a ser a capital financeira do mundo, e eram mais de 200 investidores querendo informações sobre o Brasil e sobre Pernambuco. E na minha apresentação, eu mostrei o programa de parcerias públicas e privadas de Pernambuco, esse que eu falei agora. Paiva, Itaquitinga, a Arena da Copa. Que já é realidade, né? Paiva já acontece, né? Itaquitinga também está na fase final, né? Itaquitinga, se nós formos lá agora em Itaquitinga, eu até lhe convido a conhecer a obra, é uma coisa impressionante, é uma nova concepção de presídio, mais humano, com separação pela gravidade das penas, com espaço para a educação, com espaço para o trabalho. Outra concepção. É um modelo, então. É um modelo. Vai ser, eu conversava outro dia com o ministro Eduardo Cardoso, ele dizia: Maurício, olha, isso que você está dizendo aí, o governo federal vai observar de perto, porque isso pode ser uma experiência nacionalizável. Pode ser Nós estamos recebendo, já recebemos outro dia o governador do Pará, vários governadores estão vindo aqui. A Bahia, o governador Jacques Wagner pediu ao governador Eduardo Campos, eu já apresentei um modelo de convênio para que essa experiência da gente também seja replicada em outros estados. Mas o que é que eu dizia nesse encontro lá, apresentando o Brasil e Pernambuco para os investidores da City? Todos eles ficaram impressionados com as oportunidades de investimento que tem e também pelo programa de parceria público-privada, que tem um programa similar em Minas Gerais, alguma coisa em São Paulo e Rio de Janeiro, mas Pernambuco, sem dúvida, está entre os estados que estão mais avançados em seu programa de parcerias públicas e privadas. Bruninha. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Maurício, eu sei que você está muito mergulhado na secretaria, que você vem se dedicando ao seu trabalho na Secretaria de Governo, mas queria trazer um pouquinho de política aqui para o debate. Queria trazer um pouquinho de política para o debate. O PT, o seu partido, entregou ao prefeito João da Costa o comando da sucessão agora essa semana. Esse é o fato político da semana, que é o fato do prefeito João da Costa estar assumindo aí a condução do processo sucessório do próximo ano. E eu pergunto, é chegado o momento, ou já passou do momento, do prefeito procurar determinados aliados, haja vista o PTB, que já sinalizou que não apoiaria o PT, e é um aliado de muitos anos do PT, de muitas eleições. Então eu queria ouvir qual que é o timing que o prefeito está chegando na hora certa, perdeu o time, a sua avaliação sobre a condução do processo sucessório no ano que vem. Eu acho que essas discussões de eleições municipais no Brasil, elas são absolutamente precipitadas. Aliás, todas as eleições no Brasil, né? Você tem um período de... Já está se falando de 2014, né? Sai de eleição. Tem 2012, né? A conversa é outra, né, Aldo? Eu, inclusive, apresentei uma proposta de emenda à Constituição lá na Câmara para unificar as eleições. Você faz todas as eleições e aí vamos governar, vamos administrar, vamos encontrar as políticas públicas que melhorem a vida da população. Mas enquanto não muda, enquanto essa PEC tem muitas outras nessa direção, elas não são aprovadas, vamos tratar com a política como ela é, né? Eu acho que no Brasil há uma precipitação. E acho que o governador, o prefeito, todos que têm dito que tem que aguardar o período mais próximo à eleição para que as definições sejam tomadas, acho que eles estão certos. Eu partilho disso. Eu acho que agora a gente tem que acelerar a execução dessas políticas públicas. E o que o Partido dos Trabalhadores ratificou é algo natural, né? O prefeito ou o governador que vão se submeter a uma nova eleição, quando tem a nova eleição ao término do seu primeiro mandato, eles são naturais coordenadores dos processos de sucessão. Então, acho que foi positivo o PT externar de modo mais formal que o prefeito João da Costa, no Recife, vai coordenar as sondagens preliminares, não só internas ao PT, mas dos partidos que integram a Frente Popular. Eu acho que o processo está caminhando de modo natural. Acho que definições, conversas para valer mesmo, para buscar definições, elas só vão ocorrer depois do Carnaval. Agora, doutor Hans, vez por outra, né, Bruno? Conversa, esgota-se de um lado, do outro, diz, não, mas tem Maurício Hans, que é outro nome que a gente pode apostar na prefeitura da cidade do Recife. Esse tempo todinho o senhor foi citado. Eu lembro que eu conversei com o prefeito João da Costa, João Paulo, muita gente do PT, e diziam isso, né, Bruno? Olha, vez por outra, não, mas tem Maurício Hans. Há quem diga que o senhor está prontinho assim, na ponta dos cascos, para disputar a prefeitura aqui da cidade do Recife. E se fala também no Recife da possibilidade do prefeito não disputar a reeleição. Não disputar a reeleição.
uma substituição dentro do PT de outro nome. Isso seria possível, e só complementando a pergunta de Aldo. Eu acho que todas são especulações. É natural que nessa fase pré-eleitoral haja especulações. O fato concreto é que eu não estou apresentando meu nome como pré-candidato a prefeito. Certo, então tá dito, né, Bruno? Agora, o secretário, me diga uma coisa, puxando esse gancho aí da Bruna, e esse processo de antecipação política que o senhor disse bem que se faz muito, prejudica a administração, atrapalha o gestor, ou ele tem que passar por tudo isso, enfim, e tentar se tocar o bonde? Eu agora estou no executivo, né? Eu já tinha sido executivo como secretário do prefeito de São Paulo. Voltei ao executivo agora por um tempo como secretário do governador Eduardo Campos. Gostei da primeira experiência, estou gostando dessa segunda experiência, bem diferente do parlamento. No parlamento você discute mais as ideias, você reúne os elementos para fazer a legislação. No executivo você vê mais resultados concretos daquela sua ação. Então estou gostando muito dessa minha segunda experiência, aliás, é a terceira. Eu tinha tido uma primeira no governo de Miguel Arraes. Estou gostando muito dessa terceira experiência no executivo, e acho que ser gestor público no Brasil é muito duro, é muito difícil, porque, tirando as exceções, a grande maioria que vai para a gestão pública, que vai ocupar cargos no executivo, quer realizar, quer resolver os problemas da cidade, os problemas do Estado. Mas o estado do fazer, como eu dizia no início, ele é menor do que o estado das atividades meios, ou do controle, ou dos obstáculos. Essas fofocas atrapalham, não atrapalham? É isso que eu ia dizer, Aldo. Então você tem já um desequilíbrio na máquina governamental. Certo. Tem muita gente, às vezes, para controlar e nem tanta gente para fazer. Certo. E até as remunerações são díspares. Em segundo lugar, você ainda tem isso. Você tem a especulação política lançada aqui com precocidade. Tudo, né? Então isso também desvia um pouco da energia da gestão pública. Atrapalha. Eu acho que desvia a energia e, portanto, não contribui. E nós precisamos tentar mudar um pouco, talvez, a forma de conduzir o debate institucional no Brasil. Nós precisaríamos ter, talvez, mais tempo para debater as realizações, as políticas públicas, as soluções. Já tem saudade da Câmara? Tem, deputado? Tenho. Eu vou com muita frequência, né? Porque na Secretaria de Governo, e além de fazer as relações internacionais, e além de presidir o Comitê Gestor das Parcerias Público-Privadas, eu faço a minha atuação nacional. Ontem, por exemplo, eu estava em Brasília, cuidando de acelerar algumas liberações de recursos federais dos ministérios. Só ontem eu tive em 3 ministérios para os programas aqui no estado de Pernambuco. E sempre vou ao Congresso Nacional, né? Agora fui também conversei com o relator geral do orçamento, Arlindo Quinalha, para reforçar as emendas de Pernambuco no orçamento federal. Ou seja, eu vou sempre à Câmara dos Deputados e me dá uma saudade grande, porque eu tive uma atuação lá assim, muito ativa. Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, fui líder da bancada do PT, tenho muitos amigos lá, acho que isso inclusive ajuda a função de articulação que eu estou fazendo pelo Estado de Pernambuco. Dentro disso que o senhor está colocando, secretário, eu queria entender um pouco, que eu acho que ficou para o ouvinte, para o leitor, faltando um pouco entender por que o senhor, que tinha uma posição tão protagonista no Senado Nacional, resolveu ocupar uma secretaria de governo, assim. Claramente ficou isso meio vago, assim, pra gente. Por que eu tô tão bem aqui e que eu troco? Eu acho que nós que entramos na política para mudar a sociedade, que temos esses ideais de transformação social, nós temos uma inquietude muito grande. Então, o desafio que me foi proposto pelo governador Eduardo Campos, na composição da aliança PSB-PT aqui em Pernambuco, compor o seu governo, na Secretaria de Governo, trabalhando lá, participando da coordenação do governo, participo daquelas reuniões semanais, acompanhando todo o monitoramento com o governador. Isso me motiva muito porque me permite essa experiência concreta no momento bom de Pernambuco, um governo que está fazendo muito pelo desenvolvimento econômico e social do nosso povo, eu estou participando diretamente. Então isso me motivou. Evidentemente que isso sempre nos deixa divididos, porque, como você falou, Bruno, nós tínhamos conquistado espaço, ainda mantemos um bom espaço lá na Câmara dos Deputados. Eu, inclusive, tinha sido
ao lado de Bezoim, de Fontana, de Paulo Teixeira. Eu participei daquele grupo que desde janeiro começou a fazer a articulação que redundou na eleição de Marco Maia para a presidência. Então realmente a situação nossa lá na Câmara dos Deputados era muito boa, mas também é muito boa aqui em Pernambuco. É uma função que eu estou exercendo como secretário de governo, que eu sei que não é uma secretaria fina, não é uma secretaria que faz a estrada, que faz o hospital, mas ela ajuda todas essas secretarias, ajuda o governador Eduardo Campos a fazer essa boa gestão. Então, o senhor tem mais liberdade, não tem para trabalhar? Eu tenho tratado. Se sente melhor do que na Câmara ou não? Eu diria que eu me sinto tão bem quanto. Quando eu vou lá na Câmara, eu também me sinto bem. E a minha equipe toda está também muito motivada, porque é um trabalho de equipe que nós estamos fazendo, integrando uma equipe maior, que é a equipe do governo do Estado, que está fazendo muito pelo povo. Então isso me gratifica. Ô, Bruna, deixa eu puxar um pouquinho rapidinho esse negócio de PPP, para a gente voltar para a política, que está aqui maquinando na cabeça isso. Se anunciou muito essa parceria do saneamento. O que de real, secretário, a gente vai ver daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, o que a gente pode dizer do modelo? Só quando de fato estiver acontecendo, ou já é possível prever de acordo com bases na proposta do governo para essa PPP? Aldo, em primeiro lugar, o que é que vai mudar? É que vai acelerar o ritmo das obras de construção de redes de esgotos, de estações de tratamentos de esgoto. Vai impulsionar isso, né? Vai impulsionar muito isso. Os privados, o modelo proposto, farão investimentos da ordem de 3 bilhões. E o governo do Estado, junto com a Compesa, fará investimento da ordem de 1 bilhão. Então vai para 4 reais, bilhões, né? Nós vamos ter 4,3 bilhões de investimentos nos próximos 12 anos. Então vai acelerar muito o ritmo das obras de expansão da cobertura de esgotamento sanitário para a população. Aí você perguntaria, mas se eu moro lá na UR5, eu sei quando é que vai chegar? Isso vai ser ao longo do processo, vai ser feito um cronograma de quais investimentos, porque existem 3 tipos de investimento: o investimento privado direto, o investimento que a própria Compesa já está fazendo e continuará a fazer. Só esse ano, você sabe, Aldo, vão ser 600 milhões de reais que a Compesa, vai investir em esgotamento sanitário aqui em Pernambuco. Então esse programa da Compesa vai continuar. Só que ao lado do programa da Compesa vai ter o investimento direto do privado. E tem um terceiro tipo, que é, se o poder público fizer determinados investimentos, o investidor privado fica obrigado a acrescentar mais investimentos ainda. Então, do ponto de vista da população, eu vejo ela só tem a ganhar, porque ela vai ter no menor espaço de tempo uma maior cobertura de esgotamento sanitário com a mesma política tarifária. Isso você tem a realização então de 12 anos que não foi feito aí em 50, 60. Não é? Todo esse déficit de décadas. Né? E mais, se fosse contar com recursos do poder público, mais a Compesa, isso que vai ser feito em 12 anos, seria feito na melhor das hipóteses, nos estudos mais otimistas, em 30 anos. Então a população só tem a ganhar, sobretudo porque a política tarifária, a tarifa social, por exemplo, que é parte da política tarifária, vai ser mantida. São 288 mil famílias que vão continuar recebendo aquela tarifa de 5, pagando aquela tarifa para água e esgotamento a mínima, de 5, alguns centavos. Esse é o tipo de coisa que o gestor não gosta muito de fazer, né? Que essa obra é escondida. Ela fica enterrada, né? Talvez seja por isso que ao longo de décadas não foram feitos todos os investimentos necessários para essa grande população aglomerada aqui na metropolitana. O secretário, nesse modelo o Estado sai na frente? Pernambuco sai na vanguarda novamente. Vai ser a primeira PPP de saneamento do Brasil, a maior obra de parceria público-privada do país. Poxa. Eu outro dia visitei o prefeito de Joinville, que é um estado rico, né, Santa Catarina, o melhor IDH do Brasil. E Carlito Meza, ele é meu amigo, foi deputado federal comigo durante 8 anos. E ele dizia, Maurício, uma cidade como Joinville, que é inclusive maior do que Florianópolis, eu peguei a cidade com menos de 20% de saneamento. Você vê uma cidade de um estado praticamente desenvolvido. Né? Então é um problema nacional. Essa vanguarda, essa iniciativa do governador Eduardo Campos aqui em Pernambuco, ela vai ser um farol, ela vai ser um paradigma para o país. Você tem municípios aqui acabados, né? Jaboatão mesmo é um exemplo disso. Acho que não tem, parece que é 1,5% de Jaboatão saneada, né? Diga, Bruna.
Castiga aí, que ele está só esperando. Ele está só fugindo de mim hoje. Não, secretário, eu queria voltar nessa questão da prefeitura, embora eu concorde em parte que o debate é antecipado, mas essa questão do projeto do PT, né? O PT está 3 gestões à frente da prefeitura, tocando um projeto importante para o partido nacionalmente. Quer perder o Recife, né? Exatamente. Qual é o risco? O PT vai correr o risco de perder o Recife? Não, porque o resultado dessa gestão do PT, da Frente Popular, que não é uma gestão só do PT, ele é positivo para a população. Agora, acho que a relação das forças políticas com a população de uma cidade é como a relação de 2 pessoas que vivem juntas. Elas encontram razões para continuar, mas precisam estar renovando essa relação. Então acho que toda sucessão, seja municipal ou estadual, ela implica uma repactuação das forças políticas que estão na gestão com o eleitorado, com a população. Isso, a Frente Popular, pela sua própria essência de ser uma frente que se aglutina em torno de certos valores, o valor da democracia participativa, o valor da igualdade, o valor da liberdade positiva, no sentido que todos são responsáveis para que nós possamos exercer a liberdade. Esses valores fundantes de um pensamento progressista, eles, por definição, eles precisam se renovar. Então, acho que o mais provável é que a Frente Popular continue governando o Recife. Ela é uma Frente Popular forte. Nós somos um conjunto de forças, né, que estamos dando certo no plano federal, no plano estadual, nos planos municipais, e acho que a oposição não está conseguindo apresentar um projeto alternativo com credibilidade. Ele fica muitas vezes em ações pontuais, em certos denuncismos, que a população hoje ela não quer esses denuncismos apenas. Claro que todos nós queremos que a oposição faça o seu papel de controlar a gestão. Tem que existir. Secretário, deixa-me ser mais propositivo, dizer o que é que realmente vai resolver o problema da população. Deixa-me lhe fazer uma pergunta, acho que é até chata essa pergunta, até a gente, viu, Bruno, se sente chateado porque é um nega danado nesse negócio. Já sei o que é que... Pronto, de fora, o senhor, o senhor transita bem, tanto do lado de João Paulo quanto do lado de João da Costa. E o diabo dessa confusão não terminou atrapalhando demais a vida do PT na cidade, não? Claro que foi algo negativo. O ideal era que os dois não tivessem rompido política e pessoalmente. Mas é isso, na vida como na política, né? Às vezes vocês estão fazendo esforço que brigam e você continua amigo dos Mas vocês estão fazendo esforço para eles se abraçarem novamente ou não? Acho que nós temos que respeitar, né, a posição de cada um. Né? Inclusive nós não sabemos exatamente as razões que geraram, né? Isso eu vejo muitas vezes como... Seguimos com Maurício Rantes, secretário de governo conosco, que aí para a parte final do nosso bate-papo. O Bruno falava no bloco anterior que eu já esqueci. Sobre essa desavença dos dois e tal, e o senhor já falou a respeito disso. Porque não dá para imaginar, sabe, deputado? E o eleitor que está do outro lado ouvindo a gente, ele não... Como é que ele vai entender numa campanha no ano que vem, não é? Num horário eleitoral na TV e no rádio, num palanque assim, João Paulo não está pedindo voto para João da Costa. É uma coisa... usando a foto ao lado não da é? Costa. É uma coisa meio estranha. E João Paulo provocou muito João da Costa ao longo desses anos, né? Lembra do carnaval, aquele negócio do poste, aquela coisa toda? Não é difícil do eleitor compreender isso, né? O eleitor vai dizer, oxente. É difícil, é complicado, não é algo... E vocês é que tem que, né, dourar essa pílula para a eleição. Não é algo simples, não. O ideal é que esse distanciamento não tivesse acontecido. Mas nós temos que fazer política em cima de programas, em cima de valores. A legenda... E as pessoas, todos nós temos os nossos defeitos, temos as nossas idiosincrasias. A gente tem que tentar construir uma tática e uma estratégia político-eleitorais que transcendam essas questões das pessoas. O projeto do partido, ele então, claro que vai ser superior às vontades individuais, né? Eu acho que tem, sem que a gente queira um partido totalitário. Ninguém pode ser dono, né, do partido. E nem a gente pode querer um partido que seja um grande irmão, não é, que controle a vida das pessoas todas. Mas nessa questão de se apresentar para o eleitorado, por que é que um partido se apresenta para disputar a eleição? Porque ele diz, olha, eu quero executar esse programa, porque eu acredito que esse programa vai beneficiar a população.
Então isso é que deve nortear a composição das chapas nas eleições. E evidentemente as brigas pessoais, e existem muitas em todos os partidos. Claro. Se nós pegarmos, por exemplo, essa briga de Serra e Aécio, essa é terrível, ela é fratricida, né? Essa é terrível. Aliás, uma coisa que eu fiquei muito impressionado nesse fim de semana foi a matéria da Carta Capital. Eu acho que é pior do que João da Costa e João Paulo. Não, mas pelo menos é mais poderosa, usa instrumentos mais poderosos, né? Não é verdade. E eu fiquei impressionado, Aldo e Bruna, com a matéria da Carta Capital sobre como alguns dos grandes órgãos de comunicação do país não trataram o livro do Amauri da privataria. Eu vi isso, Heródoto fez um comentário muito interessante, porque não se repercutiu nada. É impressionante. Seguraram. Leu o livro já ou não? Eu fui atrás, eu fui lá em duas livrarias e não tem. Eu vou desenrolar ele pro senhor. Bruninho, eu quero vir aqui. Deixa eu encerrar. Vou cobrar. Obrigado pela presença, Bruna. Secretário, muito obrigado. Certamente eu espero o senhor outras oportunidades. Acho que mês que vem a gente faz televisão para poder falar mais um pouco dessas PPPs. É porque não dá para entrevistar o senhor, né, Bruna, sem falar em política. Eu estou aqui para falar de tudo. Muito grato, viu? Até o próximo encontro. Eu que agradeço. Daqui a 20 minutos, então, esse bate-papo vai estar disponibilizado no blog da CBN. São 3h35. CBN Total. O ano praticamente acabou, mas ainda dá tempo de comprar o seu Iveco Tector, o melhor caminhão semi